Olá a todos! Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos com a nossa série A Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 2 de setembro, vamos dar continuidade ao livro de Esther com os capítulos 5 a 7. Vamos juntos? Capítulo 5 temos como destaque: Esther convida o rei e Haman para um banquete. Vamos à leitura. No terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior do palácio real, em frente à residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, voltado para a porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele. E o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro. Então o rei perguntou: "O que é que você tem, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Até a metade do reino lhe será dado." Esther respondeu: "Se for do seu agrado, venha hoje com Haman ao banquete que preparei para o rei." Então o rei disse: "Peçam a Haman que venha depressa, para que possamos atender ao pedido de Esther." Assim o rei e Haman foram ao banquete que Esther havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Esther: "Qual é o seu pedido? Peça, e lhe será dado. O que você quer? Será dado, mesmo que seja metade do reino." Esther respondeu: "Meu pedido e o meu desejo são o seguinte: se achei favor diante do rei, se for do agrado do rei conceder o meu pedido e cumprir o meu desejo, então que o rei venha com Haman ao banquete que vou preparar para eles amanhã. Então farei o pedido que o rei me concede." Naquele dia, Haman saiu alegre e animado, mas ficou furioso ao encontrar Mordecai junto à porta do rei e ver que ele não se levantava nem tremia diante dele. Porém, Haman se conteve e foi para casa. Depois mandou vir os seus amigos e Zeres, sua mulher. Haman falou sobre a glória das suas riquezas, a multidão de seus filhos, tudo em que o rei o tinha engrandecido e como tinha exaltado sobre os oficiais e servos do rei. E Haman acrescentou: "A própria rainha Esther a ninguém mais convidou para vir com o rei ao banquete que tinha preparado, a não ser a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isto não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mordecai sentado junto à porta do rei." Então Zeres, a mulher de Haman, e todos os amigos dele disseram: "Mande fazer uma forca de 22 metros de altura, e pela manhã diga ao rei que nela enforquem Mordecai. Então vá alegre com o rei ao banquete." A sugestão foi bem aceita por Haman, que mandou levantar a forca. Percebemos então que Esther está começando a colocar em prática o seu plano. O rei concedeu a audiência e Esther agiu com astúcia. Ela convidou o rei e seu favorito para um jantar. Num ambiente tranquilo, após a refeição, ela fez um segundo convite. Haman, sem desconfiar de nada, sem saber do parentesco entre Esther e Mordecai, ficou muito honrado, animado, feliz. Foi para casa e construiu uma forca mais alta que os muros da cidade, na qual pretendia enforcar o seu inimigo. E por que uma forca tão alta, 22 metros de altura? Somente para ostentar. Era o que havia de mais presente naquela corte. O rei Assuero ostentava. A rainha, a ex-rainha Vasti, quis ostentar e acabou se dando mal. E Haman também desejava ostentar, logo mais teria um destino trágico. Vamos ao capítulo 6, onde Haman é forçado a honrar Mordecai. Vamos à leitura. Naquela noite o rei não pôde dormir. Então mandou buscar o livro dos feitos memoráveis que foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtã e Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham planejado matar o rei Assuero. Então o rei perguntou: "Que honras e distinções foram conferidas a Mordecai por ter feito isso?" Os servos do rei que o serviam responderam: "Ele não recebeu nenhuma recompensa." O rei perguntou: "Quem está no pátio?" Ora, Haman tinha entrado no pátio exterior do palácio real para pedir ao rei que Mordecai fosse pendurado na forca que ele, Haman, lhe havia preparado. Os servos do rei lhe disseram: "Haman está no pátio."
Então o rei mandou que ele entrasse. Haamã entrou, e o rei lhe perguntou: o que você acha que deveria ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Então Haamã pensou assim: a quem mais o rei poderia querer honrar a não ser a mim? Por isso ele respondeu ao rei: quanto ao homem a quem o rei gostaria de honrar, que sejam trazidos os trajes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e sobre cuja cabeça tenha sido colocada uma coroa real. Que os trajes e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, para que se encarregues de vestir aquele a quem o rei deseja honrar. Depois que o leve a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Haamã: vá depressa, pegue os trajes e o cavalo e faça com o judeu Mordecai tudo o que você falou. Ele está sentado junto à porta do rei e não omita coisa nenhuma de tudo o que você falou. Haamã pegou os trajes e o cavalo, vestiu Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade, proclamando em voz alta: é isto que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, enquanto Haamã foi correndo para casa, angustiado e de cabeça coberta. Haamã contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então seus amigos, que eram sábios, e Zeres, sua mulher, disseram: se Mordecai, diante do qual você já começou a cair, é da descendência dos judeus, você não conseguirá fazer nada contra ele. Você certamente será derrotado. Enquanto estes ainda falavam com ele, os eunucos do rei chegaram e sem demora levaram Haamã ao banquete que Ester havia preparado. Portanto, aqui no capítulo 6, finalmente o rei recompensa Mordecai por ter salvado a sua vida. Neste momento começa a se dar a guinada na história. O rei não conseguia dormir, pediu que lhe fossem lidos os anais da corte e assim descobriu sua dúvida. Aliás, descobriu a sua dívida para com Mordecai. Que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Foi a pergunta que o rei dirigiu a Haamã. E Haamã, baseado num equívoco, acabaria dando a seu inimigo as honras que acreditava que seriam suas. Envergonhado e humilhado, não encontrou conforto em casa. Sua esposa e seus amigos supersticiosos viram nisto o início de sua derrota. Mordecai é judeu, disse a esposa de Haamã, e continuou: você vai perder, na certa. Haamã, portanto, passou por uma grande humilhação. Merecida, não é mesmo? Agora vamos ao capítulo 7, onde Ester denuncia Haamã, porque a história de Haamã ainda vai piorar. O rei foi com Haamã ao banquete da rainha Ester no segundo dia. Durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Ester: qual é o seu pedido, rainha Ester? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dado. Então a rainha Ester disse: se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei, que a minha vida seja resposta ao meu pedido, e que como desejo eu possa ter o meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Então o rei Assuero perguntou à rainha Ester: quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? Ester respondeu: o adversário e inimigo é este malvado Haamã. Então Haamã ficou apavorado diante do rei e da rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Haamã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, Haamã tinha caído sobre o divã em que se achava Ester. Então o rei disse: será que ele queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer estas palavras, cobriram o rosto de Haamã. Então Harbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que existe junto à casa de Haamã a forca de 22 metros de altura, que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse: que ele seja enforcado nela.
E assim enforcaram Haamã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Até aqui a leitura do capítulo 7. A maldade de Haamã é revelada. Após o jantar, na segunda noite, Esther fez seu pedido. Haamã ficou chocado. Sua ação de lançar-se aos pés da rainha estendida no divã foi interpretada como uma tentativa de estupro, o que agravou ainda mais as acusações feitas contra ele. E a grande ironia desta história é que Haamã acabou morrendo na forca que ele mesmo havia construído para matar Mordecai. Triste fim de Haamã. E assim termina também a história daqueles que querem agir apenas para a sua própria honra, para a sua própria glória, querem humilhar os outros e muitas vezes acabarão, se não se arrependerem, da pior forma possível. Se não nesta vida e neste mundo, certamente no porvir. Retomando os principais ensinamentos, no capítulo 5, Esther não mostra as suas intenções imediatamente, porém espera pelo tempo certo. Por fim, é Deus quem inspira a demora de Esther, a fim de dar a Haamã mais corda para se enforcar, literalmente, depois. Somos geralmente impacientes, ansiosos por apressar as coisas. Quando Deus parece estar agindo lentamente em nosso favor, devemos confiar em sua sabedoria e continuar a orar com confiança. Depois disto, a soberba que precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Estas são palavras de Provérbios 16 e 18. E estas palavras nos alertam a não andarmos nos caminhos de Haamã. Deus humilha aqueles que glorificam a si mesmos. No capítulo 16, Assuero, que não consegue dormir, ouve a respeito da boa ação de Mordecai e decide honrá-lo. Acontece de Haamã chegar na corte na hora certa, a fim de se tornar o agente do rei designado para honrar o odiado Mordecai. Um cético diria que isso é sorte, mas os crentes veem estes eventos como uma amostra da providência divina. Haamã escondeu de Assuero as consequências de seu plano homicida de exterminar o povo de Judá. O rei pode ter sido enganado, mas Deus nunca é enganado. Deus também vê as nossas motivações e a nossa maldade interior. Deus vê todas as nossas faltas, sejam elas grandes ou pequenas, as claras ou as escondidas. Mas se confessarmos os nossos pecados, também aqueles feitos em segredos, Ele nos perdoará e limpará de toda a injustiça. Por fim, no capítulo 7, o fim de Haamã, cumpre as palavras de Provérbio 26, 27. Quem abre uma cova nela cairá, e a pedra rolará sobre quem a revolve. O apóstolo Paulo diz o mesmo: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quando nos achamos emaranhados em pecado e em suas consequências, a nossa única escapatória é o arrependimento diante de Cristo e receber dele o perdão e o renovo. Espero que este estudo tenha sido de proveito para você, assim como foi para mim. Continue seguindo no nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano e amanhã retornaremos com a conclusão da história de Esther. Fique na paz do Senhor até o nosso próximo vídeo.